Ei, gente, sejam bem-vindos! E bom, no vídeo de hoje eu vou indicar algumas fantasias que são para aquelas pessoas que estão ali começando a ler os livros de fantasias, que estão procurando uma coisa que seja mais fácil, para depois você ir avançando para fantasias mais densas, digamos assim. E bom, hoje eu vou indicar alguns livros que eu tenho aqui em casa. E bom, como eu disse também no último vídeo, pode ser que você não goste do livro, afinal de contas, cada um com a sua opinião. Então eu vou indicar uns livros que, bom, me fizeram começar a ler fantasia e que hoje em dia eu já leio fantasias bem de alta fantasia. E hoje eu vou deixar algumas dicas aqui pra vocês e vamos pro vídeo. Bom, gente, o primeiro que eu não podia deixar de indicar, que eu acho que é ótimo pra quem tá começando fantasia, Divinos Rivais. A história desse livro eu quero contar um pouquinho, porque eu comprei ele na época que ele tava muito famoso no TikTok. E eu comprei de uma amiga minha, que tinha comprado o livro, só que decidiu que ela não queria ler. Eu acabei comprando, e eu demorei quase um ano pra ler esse livro depois que eu comprei, porque tava muito famoso. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ler quando tá muito famoso. Aí eu deixei a poeira baixar um pouquinho e acabei lendo depois. E é um que, basicamente, eu amo. E, bom, o Divinos Rivais, ele é uma fantasia bem levinha. Ele não tem muita coisa de magia. Eu diria que ele é mais um romance com magia. Não com magia em si, mas se você buscar mais ali pela parte de considerar os deuses e tal, as magia, dá pra considerar que é uma romantasia, mas bem fraquinha, bem mais puxada pro romance. Seria um romance com fantasia, com magia. Bom, Divinos Rivais, ele é um livro muito bom e conta a história da Iris, que ela é uma garota que quer muito se tornar jornalista e ela acaba conseguindo um emprego na Tribuna. Eu não me lembro se é Tribuna ou se é Íntrica, porque faz um tempo que eu li. Mas enfim, ela consegue um emprego num negócio de jornais. E nisso, o irmão dela vai pra guerra e ela quer muito encontrar o irmão dela. E nisso, ela quer ir pro fronte de batalha pra poder documentar tudo e depois enviar pra ser publicado nos jornais. Só que, se eu não me engano, nessa parte ela ainda tá na Tribuna. E a Tribuna não quer enviar ela pro fonte, e nisso lá na Tribuna ela também conhece o Kit, né, que é o Roman. E nisso, com o passar do tempo, a gente vai vendo o romance dele se desenrolar. E é um livro de duologia, então esse aqui, se eu não me engano, termina um pouquinho depois que ela chega. Tem um pedaço ainda que ela chega, que tá em guerra, que ela participa ali da guerra, só que ele termina com uma reviravolta muito boa pra entrar o segundo, que é Promessas Cruéis. Promessas Cruéis? Isso, Promessas Cruéis. E é muito bom também. Eu gostei muito mais desse do que do segundo. E ele tem meu coração. Eu lembro que eu li ele em 3 dias, eu acho. O segundo eu acho que eu li em 5, se eu não me engano. E ele é muito bom pra quem tá começando fantasia, porque é uma coisa que você não precisa, tipo assim, construção de mundo e tal. Se eu não me engano, a história se passa em Londres, ou o que deveria ser Londres, mas não tem aquela toda construção de mundo com personagens diferentes, tipo, digamos aí o exemplo, Sarah J. Maas, féricos, fadas, não tem todo esse universo assim criado. É mais uma coisa de tá ali e presenciar um pouquinho assim de magia pra lá e pra cá. E também uma coisa que eu gostaria de dizer, de ressaltar, é que os deuses que estão em guerra são... Eu particularmente falo que são uma releitura de Hades e Perséfone, porque eu achei que foi muito uma releitura de Hades e Perséfone. Mas talvez você não ache, então tá tudo bem, não tem problema. E só um outro detalhe que eu queria abrir um parênteses e pôr é que, pra mim, esse livro e o Promessas Cruéis, eles são muito a música Crawling Back to You, do Arctic Monkeys.
e Work Song, do Ozzy. Eu não sei como é que fala. Mas, enfim, pra mim, tanto um livro quanto o outro essas duas músicas são perfeitas. O romance da Iris e do Roman é muito bom. Eu considero que seja um enemies to lovers, porque no começo eles não gostam um do outro, eles ficam competindo entre si. E mais pro final, vai acontecendo muitas coisas, eles vão, tipo assim, percebendo que eles gostam um do outro. E eu, particularmente, gente, amo essa história. E eu super recomendo pra quem tá aí começando a ler fantasia, porque não chega a ser uma fantasia, mas é muito bom. Então fica aí a dica de Divinos Rivais e Promessas Cruéis. É uma duologia da Rebecca Ross e fica aí a dica. Vamos pro próximo. Bom, gente, o próximo livro também eu não podia deixar de falar dele. E eu acho que, se eu não me engano, eu já mostrei ele no último vídeo, indicando livros pouco conhecidos e que eu achei maravilhoso. Mas eu vou indicar ele aqui do mesmo jeito, porque eu considero muito que, tipo assim, pra começar a fantasia, ele é um livro perfeito, porque não tem toda essa construção de mundo, ele se passa num lugar que existe no planeta Terra, então não tem uma construção de mundo, e também não tem essa pegada de criaturas místicas, igual o exemplo aí da Sarah J. Maas que eu dei, com féricos, fadas e tal e tal. Não tem, é uma coisa bem mais magia mesmo, de tá tendo magia no universo, que é o que o Rio sabe, da Isabel Ibanez. E ele é muito bom, ele é uma duologia, que é a duologia Segredos do Nilo. A história, ela se passa no Egito e conta a história da Inês, que é uma garota argentina, e que os pais dela trabalham com arqueologia, e o sonho dela era passar um período no Egito junto com os pais dela, porque os pais dela trabalhavam no Egito. E nisso, o sonho dela era passar uma estadia lá com os pais dela. E os pais dela sempre falaram que não iam deixar ela. E, enfim, o sonho dela era ir, só que ela nunca pôde ir. E bem no começo do livro, a gente já descobre que ela recebe uma carta falando que os pais dela vieram a falecer. E nisso, com 19 anos, se eu não me engano, ela decide fugir. Então ela foge pro Egito, pra escavação onde o tio dela trabalhava. E detalhe, o tio não sabia que ela ia, então ela chegou lá, o tio ficou chocado, ele falou assim, quê? Não, você não tá aqui. Mas enfim, ela tava lá, e esse aqui também é um livro pra quem gosta de coisa de época. Não é tão de época, mas se passa ali, eu diria, em 1950, eu não me recordo exatamente, mas eu tenho quase certeza que é 1950. 1884. É por aí. Não sei exatamente se é 1884, mas é por aí. É nessa época, mais ou menos assim. Então é muito legal, porque, tipo, a gente consegue ver como... Tipo assim, como era a dificuldade de as meninas na época, né? De não terem, tipo assim... todo aquele lance de ter que se casar pra poder ter uma visão na sociedade, tipo, poder, digamos assim, pegar uma herança, você precisava se casar pra isso, e é bem legal ver a construção desse mundo. Bom, o que eu considero fantasia nesse livro é que, no livro, alguns dos objetos do Antigo Egito, principalmente, eles eram meio que mágicos. Então, tipo assim, vamos supor que eu tinha um anel. Esse anel, quando a pessoa botasse no dedo, ela ia ver a última coisa, uma memória minha, ela ia ver uma memória minha. Igual o que a gente vê ocorrendo no livro, que é as memórias de Cleópatra, porque nesse livro ela procura a tumba de Cleópatra. E, bom, é muito bom esse livro, eu particularmente amo ele. E, voltando a falar desses objetos mágicos, a Inês, ela descobre vários objetos mágicos, ela tem essa pegada de sentir os objetos mágicos, ela tem uma facilidade maior para encontrá-los do que outras pessoas, e isso ajuda muito, porque em tumbas, no caso, na história, em tumbas encontram muito desses objetos, e nisso
Algumas pessoas, até aparece essa questão no livro, de contrabandistas, que eles tentam roubar os túmulos para vender as coisas, não só as infestadas, mas também as normais, tipo assim, relíquias egípcias e tal. E, bom, vai mostrar muito essa pegada de magia. Então é uma coisa que é simples de entender pra quem tá começando fantasia e não é aquela coisa, digamos aí, super complicada de construção de mundo, onde o mundo é diferente, que tem outros mapas, que tem várias coisas aí que você precisa pensar muito pra entender. Mas, bom, esse livro é um livro que eu particularmente amo. Eu amo ele de paixão, eu acho ele maravilhoso. E, bom, essa vai ficar a dica desse livro aqui. E é uma duologia, como eu já disse, e o outro livro é Onde a Biblioteca se Esconde. E é muito bom. Mas eu aconselho você a ler o primeiro livro e depois comprar o segundo, porque talvez você não goste, então fica ao critério de cada um. E, bom, sobre a minha experiência com o segundo livro, eu não gostei tanto quanto esse. Pra mim, esse aqui foi bem melhor, foi bem superior. E o segundo livro eu não gostei tanto por causa de algumas coisas que acontecem com os protagonistas, no romance dos protagonistas. Mas no final, a gente releva e foi mais ou menos. Só que esse aqui, ele é particularmente muito bom. Eu gosto muito dele. E se eu não me engano, na época eu dei 3 estrelas e favoritei. Eu não lembro se eu favoritei, mas eu lembro que eu dei 5 estrelas. E eu acho ele lindo, é da Isabel Ibanez. Ele também não é um livro que é muito conhecido. Então fica aí a dica. E é isso, gente. Vamos pro próximo. Bom, gente, o próximo livro que eu quero indicar é um que eu li agora tem pouco tempo. Foi um dos últimos que eu acabei. Só que eu fiz releitura dele, eu tinha lido ele, eu acho que em 2022, por aí, eu não lembro. Mas, bom, ele é uma fantasia de que ela é fácil de entender. O único problema é que tem muitas divisões, então eu suponho que ficaria difícil de entender. Mas eu vou indicar ela porque foi a primeira, assim, fantasia que eu li. Se eu não me engano, eu tinha lido Príncipe Cruel. E depois eu li essa fantasia e eu acabei entrando num mundo de fantasia por causa desse livro. Então, eu vou indicar ele porque, bom, pra mim deu certo, talvez pra mais alguém dê. E, bom, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar Sombriossos, da Lady Bardugo. E, gente, esse livro, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu lembro que na época que eu li ele, eu dei 5 estrelas. Agora que eu reli, eu dei 4, porque depois de Trono de Vidro, qualquer fantasia perde a graça. Mas ele é muito bom, gente. Eu amo a capa dele, eu acho linda. E eu tenho... Ele é uma trilogia. E conta a história da Alina Starkov. Starkov, eu acho que é isso. Ela conta a história da Alina Starkov, que ela é uma menina que vive ali como cartógrafa no primeiro exército do rei. E ela é uma menina que basicamente, digamos, ela vive meio que apagada. Ninguém presta muita atenção nela. Só que aí ela acaba descobrindo que ela tem poderes. E nisso ela é recrutada para participar do exército do Darkling. E, gente, esse livro, ele é muito bom. E vai acontecendo várias coisas. Bom, eu particularmente não acabei de ler toda a série. Eu li o primeiro e o segundo. O primeiro eu gostei. O segundo eu não gostei tanto. Não gostei tanto. E o terceiro acabou que eu não li. Porque na época que eu li ele pela primeira vez, era um aplicativo da escola, a gente tinha acesso, só que eu acabei perdendo o meu login e minha senha desse aplicativo e eu só tinha conseguido ler o primeiro e o segundo. Aí agora eu comprei os 3 livros e tô no segundo, eu tô na metade do segundo. E, como eu disse, realmente o primeiro é muito superior. E, bom, esse aqui, ele é bem um pouco mais complicado de entender a história, por causa que no universo dos Grishas tem muita divisão. Então, tipo, tem os Corporalk, os Eteralk e várias outras divisões, o Prictinic, e tem mais um que agora eu esqueci. Aí dentro dessas divisões tem outras divisões e que fica um pouco confuso. Até que no começo do livro tem como se fosse uma árvore, e esse tem construção de muro. Aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Mas tá vendo? Ele tem uma construção, assim, que é muito ramificada. E ele tem construção de mundo, então, obviamente, no livro tem mapa. Ele tem mapa. E como eu não terminei de ver a série, eu acabei vendo gente comentando de que o primeiro livro é muito bom,
O segundo já não é tanto e o terceiro não é tão bom assim. O final não é bom. Mas, como eu não posso falar do terceiro porque eu acabei não lendo. E eu tô relendo agora pra poder ler o terceiro. E, bom, o primeiro eu gostei muito. O segundo e o terceiro pode ser que eu acabe não gostando realmente. Mas o primeiro é muito bom. O primeiro é muito bom porque é um Enemies to Lovers. E eu, particularmente, na minha opinião, eu gostaria muito que a Alina terminasse com o Darkling. Só que eu gosto muito do Mali, então... Então, pra mim, tá bom com quem ela terminar. Mas eu gosto muito do Darkling, da Alina, do Darklina, mas... Quem sou eu pra julgar, né? Eu não posso falar nada. Talvez você goste aí do Mali e da Alina, mas eu não posso falar nada. Até então, terminando de ler o primeiro e no começo do segundo, eu digo que eu prefiro Darklina do que... Eu não sei o chip do Mali e da Alina, então não vou arriscar. E ele é muito bom, só que é realmente essa questão de que no universo dos Grixas são muitas divisões e às vezes fica complicado de entender, principalmente pelo livro, porque as divisões são marcadas pelos Keftas e pelo bordado nos Keftas. E o que deixa um pouquinho, digamos assim, complicado de entender, porque às vezes você esquece qual é a cor de tal coisa, de tal Grisha, e você acaba se perdendo no meio da história, só que isso também não faz muita relevância, é só você saber a cor da Alina e o negócio da Alina que você tá feita. Pronto. Acabou. É isso. Mas é isso, eu só queria deixar esse aqui indicado, porque foi o primeiro, assim, que me trouxe pra fantasia. E que eu acho ele muito divônico. E é isso. Pra quem não quiser arriscar, pode ver a série na Netflix também primeiro. Só que acaba que na série você pode pegar spoiler de Six of Crown, que é do mesmo universo do Grishaverso, né? E você pode acabar acontecendo de pegar um belo de um spoiler de Six of Crown. Eu comecei a ver a série e eu percebi que tinha Six of Crown e eu acho que a duologia do Nikolai também tem. Então é capaz de você, né, pegar um spoiler aí, mas fica a seu quesito se você quiser arriscar. E bom, ele tem uma construção de mundo, só que a construção de mundo, eu digo que seria meio que em cima do mundo que a gente tem aqui, né, que seja um mundo corriqueiro, porque a história eu vejo que ela se passa ali digamos assim, na Rússia, por várias palavras e expressões que eles usam no livro, que são russas, igual os keftas, que são tipo um casaco dos russos, uma coisa assim. E várias vezes aparecem, tipo, palavras que são russas, eu até tinha pesquisado algumas, se não me engano era uma expressão que eu tinha pesquisado pra querida, que aparecia no livro, aí eu acabei pesquisando. E descobri que a tradução era querida. Então, tipo assim, em russo. Então eu suponho que seja bem assim, que se passe na Rússia, entendeu? Por ali naquela parte. E tem também outras partes, assim, que eu compreendo que sejam, tipo, a parte da China ali, digamos, que é Churran. A parte não seria da Europa. Eu acho que seria, tipo, o norte da Europa, não, tipo, ali naqueles países ali, Itália, esses países pra baixo. Eu acho que seria mais ali no norte, tipo Noruega, esses países assim, que seria Fijarda e o Hav-Koest, eu diria que seria, tipo, os países que seriam, tipo, Eslovênia, esses países que fazem ali divisa com a Rússia, eu diria que seria, tipo, isso. Mas aí fica seu quesito, então, realmente, eu volto a dizer, talvez você não goste desse livro, mas tá tudo bem, você não é obrigado a gostar, então é isso. E eu aconselho comprar o primeiro e ler os outros dois no Kindle ou em algum aplicativo, porque vai que você não gosta dos outros dois, porque eu não gosto particularmente dos outros dois. Eu não gosto de um dos dois, né, porque o outro não li. Mas enfim, é um livro muito bom e eu gosto muito dele. Gente, o vídeo de hoje foi isso. E até o próximo vídeo e eu espero trazer muito mais coisa. Então se você gostou, já se inscreve aí no canal e deixa seu like. Beijo!